Fala galera, estamos começando mais um Pod Cruz, o nosso podcast semanal. Meu nome é Rodrigo Faria, do meu lado aqui, o Oséias, meu mano. E hoje nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo bem legal com a Carolina. É Carolina ou é Carol? Carolina Rocha, Carolina conhecida mais Rocha. como Carol. Ela que é historiadora, Fotógrafa, Tem poeta. muita coisa. É melhor ela se apresentar, né? Vamos lá, vamos. Seja Carol, bem-vinda, Carol. Fique à Obrigada. vontade. o palco é teu. Gente. Então, eu sou historiadora, sou formada em História, também sou formada em Fotografia e atualmente eu não estou dando aula mais, mas sempre fui professora de História, História da Arte. Atualmente eu só atuo como artista em geral, fotógrafa, artes plásticas, tenho alguns trabalhos autorais sendo desenvolvidos no meu ateliê e sou mãe do Estevão. Maravilha. Carol, hoje nós vamos fazer algumas perguntas para você a respeito do espectro autista. Eu creio que tem muita gente que nos assiste, que tem muitas dúvidas a esse respeito. E nós vamos começar com uma pergunta que é assim. Sabemos que o autismo não é uma doença, apesar que as pessoas pensam dessa maneira. Você poderia explicar o que é o autismo? É uma síndrome de Asperger? É da mesma coisa que se trata ou não? Então, o autismo é uma condição, né? Embora na legislação brasileira, não sei se isso já mudou, mas é classificado como uma doença mental. Na verdade, o autismo ele se enquadra dentro dos transtornos do espectro autista, que é uma condição de funcionamento do cérebro, que afeta a comunicação, que afeta a percepção, afeta os aspectos sensoriais, mas, em especial, a comunicação, a socialização dos indivíduos. E o Asperger, durante muito tempo, o Asperger não era considerado dentro do transtorno espectro autista, era considerado uma síndrome também, né, que afeta comportamento, que afeta a socialização, mas não era dentro do espectro. E, recentemente, a gente já passou a colocar o autismo, o Asperger também dentro do TEA, né, que é a siglazinha de transtorno do espectro autista. Isso acontece também com TDAH ou não? Não, o TDAH não está dentro do TEA. O TDAH é um outro tipo de transtorno. Até porque o TDAH ele é diagnosticado também por uma equipe multidisciplinar, mas ele pode incidir na fase adulta, por exemplo, ele pode aparecer, né, numa fase mais evoluída do indivíduo. E já o autismo, a criança nasce com essa condição. Ela é assim, ela tem uma condição inerente a ela, que, é claro, a gente pode, com tratamentos, com terapia, atenuar as estereotipias, né, desenvolver habilidades. Essas crianças podem se adequar ao mundo de uma maneira mais interessante possível, mais funcional possível, né, mas é uma condição que é inerente a ela. Já o TDAH, com a medicação, com algumas práticas terapêuticas. Música também, né? Música, ele chega, inclusive, o paciente chega, inclusive, a ter alta, né? Interessante. Carol, como você falou, né, que você é a mãe do Estevão, eu queria te fazer uma pergunta. Quando ele está em algum ambiente e ele demonstra, de alguma forma, através de crise, um grito, alguma coisa, e as pessoas percebem, poxa, tem alguma coisa diferente com esse rapaz, né? Tem alguma coisa ali. E aí as pessoas tratam ele como se fosse uma doença, desculpe, mas tipo uma doença mental, e sabemos que não é uma doença. Você se cobra muito assim sobre isso? Você gostaria que você já... Como que você lida com isso, assim? Quando a pessoa olha e trata ele como se fosse quando ela vê as o que não é, né? Isso. Então, porque no autismo a gente tem um comportamento que é muito diferente do que é considerado normal, né? Que a gente usa o termo neurotípico. A gente tem os autistas, né? As crianças com alguma síndrome e tudo. E existem as crianças neurotípicas, que têm um desenvolvimento neurológico típico. As atípicas são as que têm algum, né, transtorno, alguma coisa assim. E
quando você tem uma criança com desenvolvimento atípico, ela vai ter comportamentos atípicos, né? Uhum. Ela vai ter comportamentos diferentes. Então, às vezes, uma criança está ali girando um objeto, ou ela dá uma crise, ou ela toca numa coisa que geralmente ninguém toca. E então, todo mundo acha estranho, Você né? falou de girar objetos. É outra pergunta que vai surgindo as dúvidas aqui. O que tem a ver a forma com que a criança vê o universo, assim, eu falo em relação às brincadeiras. Parece que eles brincam de uma forma diferente. Acaba que, não sei se é tipo uma característica. Você podia falar sobre isso? É uma característica. Assim, igual eu estava falando, as crianças têm comportamentos diferentes. Os objetos, para um autista, eles são vistos diferentes, de maneira diferente de uma criança neurotípica. Por quê? Porque no autismo você tem todo o desenvolvimento sensorial muito diferente de uma criança típica, né? Às vezes você vai ter um olfato super aguçado, um tato super aguçado, uma audição. Então, ele vai utilizar os objetos de uma maneira que corresponda àquela sensibilidade aguçada ou menos aguçada que ele tenha. Então, ele gira um objeto, por exemplo, porque aquele girar provoca alguma sensação de conforto, acalma o cérebro dele, alguma coisa assim. Então, as crianças com autismo, elas tendem a usar os objetos de maneira diferente porque a percepção sensorial delas é totalmente diferente. Falando a respeito disso, como um pai deve agir, de repente, dentro de um lugar, dentro de um espaço, onde é ligado um som muito alto e a percepção da criança muda totalmente? O que o pai deve fazer? Pedir ajuda, né, para Deus. Tô brincando. mas é assim, quando você tem uma criança assim, né, a gente que é mãe, pai, convive o tempo inteiro, você sabe. Você conhece o seu filho, sabe que ele vai desorganizar determinado ambiente. Então, ou a gente evita, ou a gente retira a criança. No meu caso, né, eu sempre aviso, eu sempre falo, uma das coisas que me deixa muito confortável é sempre chegar no ambiente e dizer, olha, meu filho é autista. Porque daí ninguém vai estranhar qualquer, né, comportamento. Isso me dá um conforto para estar ali. E isso também é bom para as pessoas ao redor, porque às vezes as pessoas nunca nem ouviram falar nisso. Outras vezes as pessoas vão ter reações, né, que se eu não avisar, se a gente não falar, as pessoas vão ter reações preconceituosas ou reações agressivas, né? Falando nisso, teve alguém que teve esse tipo de reação com você perto? Já aconteceu. E qual foi a sua reação? Olha, já aconteceu de eu ser chamada de mãe que não educa filho direito. Caramba, na fila de padaria, fila de supermercado, porque uma criança assim não funciona como nós, né? Ela não consegue ficar um tempão numa fila para esperar um lanche, uma coisa assim. Então, já aconteceu de olhares de recriminação, de falas recriminatórias sobre mim, sobre meu filho, que as mães de hoje não educam os filhos direito e não sei o quê. Mas eu acho que elas devem ficar super constrangidas depois de saber o que está acontecendo, né? Ficam. Carol, deixa eu... Você se sente bem com isso. Mas por isso que eu aviso antes, né? Sim, porque esse desconforto não é positivo também, né? Sim. Se você assistiu esse vídeo, gostou desse bate-papo e quer assistir ele na íntegra, acesse lá, Podcruz. O link tá aí embaixo. Vai lá.